Bom dia, gente. Eu queria compartilhar 4 sonhos que eu tive. O primeiro sonho que eu tive foi há 13 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, sobre a minha conversão. O primeiro sonho que eu sonhei, eu queria compartilhar com vocês, que eu creio em nome de Jesus, que é visões que eu tive relacionado à aceitação de Jesus e o que ele tem para mim no decorrer do tempo sobre a minha vida e a minha história escrita por ele. Então, o primeiro sonho que eu tive foi um sonho que eu me colocava dentro de uma bacia, aproximadamente mais ou menos de 40 por 40 de largura e de profundidade mais ou menos de 20 de profundidade. Eu estava dentro dessa bacia. Essa bacia estava vazia, só o que me chamou a atenção nessa visão que eu tive, que dessa bacia surgia tipo assim, sabe quando você acha petróleo, que o petróleo brota da terra e começa a sair, ou uma vertente, quando você acha, exatamente a visão que eu tive. Só que em vez de ser água ou petróleo, nesse exemplo que eu dei, brotava óleo diretamente de dentro dessa bacia. E o que me chama a atenção é que eu estava dentro dessa bacia e o óleo ele saía dela, brotava dela como que se fosse uma fonte de água. Foi a primeira visão, a primeira experiência que eu tive, essa unção, eu acredito, esse selo de representação de união e aliança com Deus sobre a minha vida. O segundo sonho que eu tive foi um sonho mais aprofundado em relação à minha vida. Eu tive uma visão e até na época eu compartilhei essa visão relatando para uma prima minha que mora lá em Porto Alegre. E essa mesma visão que eu tive, antes dela saber, antes de eu relatar essa visão para ela, uma irmã que morava lá em Portugal passou para ela, também tem contato com ela, passou para ela que teve uma visão, um sonho, exatamente a mesma visão que eu tive. Então quer dizer o quê? Que Deus ele usa pessoas, não importa onde esteja, não importa a distância, o país ou a cidade. Quando Deus quer mostrar algo, ele usa, porque ele é poderoso nas suas obras. Então esse segundo sonho foi assim: eu me colocava diante de um muro, olhando para o céu, claro, era dia, e no céu, quando eu olhava essa minha visão, olhando para essa visão que Deus me mostrou no céu, tinha 4 bolas de fogo, sendo que 3 bolas eram menores e uma maior. O que me chamou a atenção nessa visão é que essa maior, ela começou a rodear em volta das 3 menores, apontando para os 4 cantos da terra, e essa deu ordem para as 3 menores, e depois esta, por primeiro, lançando fogo sobre a terra, e as 3 logo depois nos 4 cantos, sendo que eu olhando, só que eu não era atingido, eu olhava as pessoas através dessa chama de fogo nas 4 bolas, sendo que uma maior, que na minha visão então essa era que ordenava o círculo das 3 menores, tinha pessoas sendo consumidas. Eu acredito que essa visão é relacionada ao fim dos tempos em Apocalipse. Eu não sei como vai ser, mas eu creio que foi muito forte essa visão. A terceira visão foi, uma vez eu me coloquei num lugar da qual eu estava caminhando. Era um lugar assim que era muito verde, muito mato, uma coisa assim muito bonita assim. Eu estava andando e de repente, depois que eu andei muitos quilômetros, eu cheguei num lugar aonde mudou o nível de representação da natureza. Eu estava então num ambiente relativo com mato verde, não era frio, era um ambiente bom, agradável, assim, exemplo tipo primavera, e depois de um patamar veio nessa minha visão um ambiente frio.
um ambiente de neve, um ambiente muito gelado, da qual, nessa minha visão, eu olhei para cima e do nada na minha frente surgiu uma árvore muito, muito pequena, mas essa árvore foi crescendo, 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 muito alto, do qual eu fiquei muito pequeno diante dessa árvore. E lá em cima, nessa árvore, saiu de dentro dela uma pedra muito linda, verde, muito bonita mesmo. Não sei o que significava e o que significa isso, mas é uma pedra tipo uma esmeralda, verde, linda, linda mesmo, na qual essa pedra saiu uma luz radiante dela, no qual essa luz veio em direção aonde que eu estava, aonde que eu estava olhando, e esse foi uma outra experiência que eu tive. Busquei já com alguns pastores, busquei com alguns membros da igreja o que queria dizer essa visão. Eu creio na minha expectativa como cristão, e eu creio que quando Deus te dá uma visão focada na sua escritura, na sua palavra, é algo que Deus tem para a tua vida, grandioso, e Deus está te mostrando que tudo tem o seu tempo, e nós, como cristãos, quando temos essa experiência, devemos aguardar paciente e esperar, porque Deus ele é fiel com os seus. A última visão que eu tive foi esses dias. Eu tive uma visão, eu compartilhei com a minha irmã, ela é cristã, Tatiana de Freitas, ela congrega na igreja Refúgio dos Profetas. É uma irmã abençoada por Deus, até ela me orientou para que eu pudesse escrever ou passar por um vídeo essas minhas visões relacionadas com o que Deus me mostra. Eu tive então esses dias uma visão muito forte, muito impactante, que eu estava no centro de Caxias, caminhando sozinho, no qual eu passei ali na praça, tinha uma casa muito antiga, assim, muito antiga mesmo, se tu olhasse por esse ambiente, por essa casa, ela era uma casa assim, parecia do século passado, mas porém alguém na frente dela, um homem vestido de terno, bem aparentado, branco, essa pessoa, cor branca, cabelo mais ou menos até no pescoço, estava trabalhando na frente dessa obra, dessa casa antiga, no qual eu estava passando na frente com uma criança nos braços, aparentemente 4 anos tinha essa criança, do qual eu passei por ele e depois voltei. Me chamou a atenção essa pessoa trabalhando nessa maneira, e eu abordei ele perguntando o que ele estava fazendo. Ele falou que ali era uma igreja, que ele estava preparando ela para receber irmãos. Eu perguntei para ele se eu podia entrar dentro dessa igreja, ele falou que sim, que eu podia entrar, no qual eu entrei com a criança nos braços. Eu olhei, era uma igreja muito assim, muito bem organizada, muito bem preparada. Na visão eu olhava assim, poltronas de couro, um púlpito muito lindo, envernizado, e na minha direita tinha 2 mulheres, bem vestidas, bem aparentada, com saias para baixo do joelho, longas, com camiseta brancas sociais, muito bem aparentada, muito bem vestida, com uma gravatinha no pescoço, essas irmãs, com cabelos comprido até mais ou menos as costas, amarrado quer dizer, presos bem distintas e bem, vamos dizer assim, bem no estilo realmente, não que eu estou aqui fazendo julgamento, mas de pessoas dignas da obra do Senhor. Esse homem veio até a mim, se aproximou, eu elogiei o trabalho dele, eu elogiei essa casa, esse templo, no qual eu me coloquei diante dele e perguntei se ele podia fazer uma oração para mim. Ele falou que sim, que podia, que o trabalho dele era esse. Então eu me ajoelhei diante dessa pessoa, ele antes de colocar a mão na minha cabeça, eu passei essa criança de 4 anos para a mão, para os braços, aliás, dessas 2 irmãs, uma delas a segurou, eu me prostrei diante dele e ele me abençoou.
Interessante que nessa visão esse homem me relatou assim, que ele estava preparando essa igreja do qual ele queria ganhar vidas para Cristo. O propósito dele não era arrecadar dinheiro, não era arrecadar fundos para a igreja. O grande propósito dele era ganhar vidas para Deus. E ali acabou meu sonho. Há uma semana para essa aqui é hoje, que nós temos hoje no dia 13 de fevereiro, a semana passada ali pelo dia, vamos colocar ali pelo dia 8 para o dia 9, eu tive a quinta visão. Até ontem eu tive na minha mãe, depois do culto que eu vi de Santa Ceia, eu passei isso para minha irmã. Que eu tive uma outra visão da qual estava eu e a minha esposa subindo, indo numa mata assim, muito bonita, com flores, com verde deslumbrante, típico de natureza mesmo, e no qual eu e ela estava andando num carreiro muito limpo, mas em volta muitas árvores, muitas paisagens lindas, na qual ela andamos mais ou menos assim, um bom percurso até chegar vamos dizer assim, numa montanha que eu e ela tivemos que subir, caminhando, levamos muito tempo para chegar ao percurso do final da altura dessa montanha, no qual lá em cima